Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu conheci o Edson num show que teve na Pedreira. Quer dizer, na verdade, a gente se conheceu depois do show, numa barraquinha de lanche que tinha ali perto. Eu estava com umas amigas, mas aí a gente começou a trocar olhares. Tudo começou por causa do molho de alho. Vê se tem cabimento. Eu estava segurando o molho na mão, comendo o meu lanche bem tranquila. Aí ele se aproximou e pediu para eu passar o frasco para ele. Eu passei, só que quando ele foi pegar o frasco da minha mão, segurou mais a minha mão do que propriamente o molho. Não sei se foi de propósito, mas dei um sorrisinho assim, embaraçada. Ele sorriu também, pediu desculpa e depois a gente realmente não parou mais de se olhar. Ele também estava com mais dois amigos e de repente começou a puxar conversa, a falar do show, quis saber se eu tinha gostado. Depois, quando ficamos assim um pouco mais soltos, aí ele quis saber meu nome, onde eu morava, se estava sozinho ali, se estava com alguém, mesmo de já tendo visto que eu estava com as minhas amigas. Ele me perguntou se a gente tinha ido de carro, eu disse que não, e que íamos voltar de ônibus. Morávamos bem perto ali, uma em relação à outra, e ele já foi falando: olha, eu estou de carro, se você quiser, quer dizer, vocês, né? Posso dar uma carona para vocês tudo. Olha, apesar de ter gostado do jeito dele, não estava propenso a aceitar. Afinal de contas, simpático ou não, era um desconhecido para mim, né? Só que aí eu fui ver com as meninas e elas acabaram gostando da ideia, porque estavam cansadas e já era meio tarde. Resultado? No fim, entramos nós três no carro dele. As meninas foram atrás e eu fui ali no banco da frente a seu lado. Ele me pareceu ser um cara muito bacana. Seu nome, Hudson. E o detalhe é que não morava longe da gente, não. O bairro ficava bem próximo, ou seja, ele já ia para aqueles lados de qualquer modo. Olha, esse cara me fez tanta pergunta. Depois, falou um pouco dele também. Eu não vou mentir, gostei. Bem-humorado, alegre, simpático, inteligente. Até com as meninas ele conversou. Perguntou coisas para elas, mas apesar disso, deu para sentir que o interesse dele era mesmo por mim. Tanto que primeiro deixou as minhas amigas em casa e só depois foi me levar até a minha casa. Era tudo assim meio perto. Assim que lhe mostrei a casa, ele parou na frente, depois se voltou para mim, ficou me olhando e falou: adorei te conhecer, viu? Você é muito bonita, sabia? Eu sorri, agradeci e a gente ainda ficou se olhando ali. Até que aquilo que eu já imaginava aconteceu. Eu já estava prevendo, né? E acabei consentindo, fechei os olhos e fiquei esperando pelo contato da sua boca na minha. O que não demorou nada para acontecer. Foi o nosso primeiro beijo. Olha, foi um beijo gostoso. Mas apesar disso, eu confesso que eu era tão inexperiente, assim, eu sempre tive muito medo, assim, de contato, principalmente quando eu não conheço muito bem a pessoa. Foi um beijo bom, suave, cheio de carinho. Mas quando começou a ficar mais ardente, eu confesso que fiquei assim, sabe, à medida que o tempo foi passando, que ele estava, como que eu vou dizer assim, animado demais. Tanto que a gente trocou vários beijos. Até que pelas tantas, ele me olhou de um jeito assim, meio safado e perguntou: então, Luciana, é bem cedo ainda. A gente podia ir para outro lugar. Tá afim? Eu falei que não dava, que precisava entrar. Já estava mais do que na minha hora. Dali a pouco meus pais iam começar a sair na janela, né? Ou então me ligar para ver onde é que eu estava.
Ele ainda insistiu um pouco, me deu outro beijo, mas quando viu que realmente eu precisava entrar, pediu o meu número pra gente não perder o contato, porque repetiu que tinha gostado muito de me conhecer. Trocamos telefones, mais um beijo aconteceu, ele falou que me ligaria no dia seguinte, queria me ver de novo, e então eu entrei. Imagine como estava me sentindo, né? Nas nuvens do paraíso. Quanto que eu podia imaginar que, ao ir assistir aquele show, e encontrar e conhecer um cara tão bacana e tão bonito. Tinha saído de casa com a intenção de me divertir com as minhas amigas, lá no show. E no fim, o destino colocou aquele cara no meu caminho. Foi difícil pegar no sono. As cenas dos beijos que a gente tinha trocado ficaram passando ali na minha memória. No dia seguinte, ali pelas 3 e pouco da tarde, ele me ligou. Perguntou se eu queria dar uma volta no parque, que ele passaria para me apanhar se a resposta fosse sim. Imagine se eu ia recusar, né? Me aprontei assim em tempo recorde e fiquei esperando por ele ali na esquina. Logo ele passou. Olha, só de vê-lo sorrindo na minha frente, minhas pernas até falsearam. Eu tinha gostado muito dele. No que entrei no carro, ele já foi me tascando um beijo na boca. Depois fomos ao parque, onde passamos a tarde toda no maior love, como se fôssemos um casalzinho de namorados. Até que pelas tantas ele falou: então, Luciana, daqui 3 semanas eu tô de aniversário. Tô querendo pegar uma churrasqueira aqui no parque. Você tá a fim de vir? Sério? E vou fazer... Você vai fazer quantos anos mesmo? Diga você, tenta adivinhar. Ah, não sei. 23? 24? Quase acertou. Vou completar 26. Você vem? Aliás, pode convidar tuas amigas também. Respondi que sim. Queria. Aí ele deu um sorriso e arrematou. Mas a gente continua conversando até lá, né? Eu ainda quero te ver outras vezes antes disso. Olha, eu fiquei tão feliz ouvindo aquilo, porque estava curtindo muito ficar com ele. Tanto que ainda perguntei: me diga, já que é o teu aniversário, o que você quer ganhar de presente? Presente? Ah, que é isso? Não precisa. Aliás, quero um presente sim. É você comparecendo. Tua presença vai ser o meu melhor presente. Falou aquilo e me deu um beijo. Olha, eu achei aquilo tão gostoso. Parecia até que eu estava começando a viver um sonho. Não imaginava que fosse conhecer alguém como ele. Principalmente sendo alguém assim mais velho do que eu. Parecia ser mais experiente. Na verdade, experiência eu tinha muito pouca, para não dizer nada. Era muito nova. Só tinha 17 anos. Quer dizer, quase 18, né? Faltavam alguns meses só para o meu aniversário também. Aliás, dependendo de como as coisas evoluíssem, eu também iria convidá-lo para minha festinha, né? De 18 anos. Olha, foi mais uma tarde de sonhos que passamos juntos. Só que quando foi me levar em casa, aconteceu uma coisa que eu não gostei muito. No caminho, ele pegou a rodovia, um caminho diferente, e, para o meu espanto, parou diante da entrada de um motel. Mas assim, sem dizer uma palavra, sabe? Nessa hora, eu senti aquele friozinho na boca do estômago. Até porque, repito, não tinha experiência nenhuma. E quando falo isso, para deixar mais claro, eu era virgem. Ele percebeu que eu mudei. E como que não ia mudar? E perguntou se estava tudo bem, se eu também queria. Não quis contar para ele que era virgem. Só falei aquilo. Melhor não, Hudson. Melhor deixar para outro dia. Ué, porque outro dia você não tem vontade também? Vamos hoje. Olha, eu tenho tanta vontade de... Hudson, por favor,
Olha, foi difícil fazê-lo dar meia volta, porque, repito, ele ficou forçando a situação. Queria porque queria entrar naquele motel. E eu ali pedindo, quase suplicando que me levasse de volta para casa. Até que pelas tantas, ele viu que eu não mudaria de opinião e, para minha surpresa, mudou completamente. Ficou sério, fechou a cara. Foi o trajeto todo daquele jeito até me deixar em casa. Eu também fiquei em silêncio, né? Tentando entender por que toda aquela zanga. A verdade é uma só. Ele não gostou da minha recusa. Quando chegamos em casa, me deu um beijo assim bem xoxo. Aí eu entrei e ele se foi. Olha, não vou negar, viu? Fiquei com o coração apertado, porque não pensei que ele fosse reagir daquele modo. Até porque era muito cedo, e para mim então nem se fala, né? Foi como se aquela tivesse sido a última vez que a gente ia se ver. Fiquei com esse pressentimento, esse peso. Depois, no entanto, a gente se falou por mensagem. Pedi desculpas, falei que não estava pronta, pedi que ele entendesse, tivesse um pouco mais de paciência comigo. Até que a certa altura, foi ele que tocou no assunto. Fiquei até meio sem jeito quando ele perguntou. Responda uma coisa. Você por acaso é virgem? Eu não queria falar sobre isso com ele. Pelo menos não naquele momento. Mas aí fui obrigada a confirmar. Até porque não podia mentir. Uma hora ou outra, se a gente continuasse se relacionando, ele ia saber a verdade, né? De um jeito ou de outro. E a minha intenção era continuar saindo com ele porque estava encantada. Ele mudou depois que soube que eu era virgem. Voltou a falar comigo assim normal. Aliás, pela sua reação, me pareceu que ele gostou de saber daquilo. A gente continuou se falando, se vendo. Ele ainda tentou outras vezes, quando a gente saía, mas eu sempre me controlei. Apesar de sentir vontade também. Um dia, ele queria que tudo acontecesse no carro mesmo. Mas é claro que eu não topei, né? Como toda menina romântica, sonhadora, eu sempre quis que a minha primeira vez fosse uma coisa especial, num lugar bacana, romântico. E a verdade é que a cada dia, ele ia me envolvendo cada dia mais. Até que chegou um domingo. Detalhe, o aniversário dele seria na semana seguinte. E naquele domingo, ele me levou até o shopping. A gente viu um filme, depois fizemos um lanche. E como estávamos ali no shopping, eu voltei a perguntar se ele não queria mesmo um presente, já que o seu churrasco seria já na semana seguinte. Ele voltou a dizer que não precisava presente nenhum. Só queria que eu estivesse no seu aniversário. E olha, ele me tratou tão bem aquele dia, de um jeito tão carinhoso. Assim que entramos no carro, para ele me levar de volta para casa, ele se voltou assim para mim e ficou me olhando com uma expressão enigmática, como se estivesse maquinando alguma coisa. Até que falou: Ciana, escuta, eu... deixa pra lá. Não, agora fala, o que é? Então, ele ficou em silêncio mais alguns segundos, depois me deu um beijo, me abraçou e só então me encarou de novo. Você perguntou se eu queria ganhar de presente alguma coisa. Eu falei que não precisava, né? Só que eu mudei de ideia. Eu posso escolher? Pode, claro, quer dizer. Desde que não seja muito caro, né? Você tem certeza mesmo que eu posso escolher? Posso pedir qualquer coisa? E quer saber? Não vai te custar nem um centavo. Eu confirmei. E ele então deu aquele sorriso. Fez aquela cara de safado. Nesse caso, eu quero você.
você sabe do que eu estou falando, não sabe? Eu quero ser o primeiro. Vai ser o melhor presente da minha vida. Claro que eu entendi o que ele queria, até porque eu não sou boba, né? Ele queria a minha virgindade de presente. Aliás, depois ele deixou isso bem claro. Disse com todas as letras que queria me levar no motel. Olha, me deu aquele mesmo frio na boca do estômago. Não vou mentir. Medo. Sabe, medo. Acho que é um medo que praticamente toda menina tem, principalmente se a pessoa não tem experiência. E fiquei também meio chateada com ele, porque, vamos convir, isso é presente que se peça? Presente de aniversário? Ainda mais no meu caso, ele sabia que eu era... O fato é que nem tive muito tempo para pensar. Acabei me decidindo, até porque ele ficou ali insistindo, assim, no impulso. Diante da pressão, chegou numa certa altura que eu acabei balançando a cabeça em sinal de concordância. E talvez até com medo que eu mudasse de ideia, ele nem perguntou de novo. Deu a partida no carro e só parou quando chegamos diante do portão daquele motel. Olha, eu só me deixei levar porque naquelas alturas já estava mais do que gostando dele. Estava realmente apaixonado. Eu sempre me guardei para alguém especial. E na minha cabeça, o Hudson era essa pessoa. Era a sensação que eu tinha. Por isso, apesar daquele friozinho na barriga, daquele medo, acabei me deixando levar. Até porque uma hora ou outra teria de acontecer, né, com alguém. Então que fosse com ele. Entramos naquela suíte. Ele começou a me beijar, mas eu nervosa, sabe, tensa. Foi logo tirando a minha roupa e, de uma maneira até meio atabalhoada, acabou acontecendo tudo. E olha, eu não sei nem explicar, até porque não tinha experiência nenhuma, né? Mas não foi nada daquilo que eu tinha imaginado. Para mim, pelo menos, não foi nada satisfatório. Na verdade, doeu um pouco. Foi a única coisa que eu senti. Para começar, tudo aconteceu muito rápido. Achei que ele foi afoito demais. E também não foi carinhoso quanto eu imaginei que ele seria. No entanto, eu sempre ouvi dizer que a primeira experiência de uma mulher nem sempre é aquilo que ela sonha, né? Então pensei que fosse uma coisa assim até normal. Procurei nem me frustrar tanto, né? Olha, se ficamos ali 35 minutos foi muito. Contando com o ato em si, aquele tempo de descanso ali na cama, o banho, tudo. Repito, o ato em si aconteceu bem rápido. Depois ele me levou para casa e, não sei, para mim não tinha sido nada do que eu sonhava. Mas para ele parece que também não foi muito bom. Até pelo jeito como ele se despediu de mim. Simplesmente me deu um beijo, assim, rápido. Eu saí e ele se foi. Apesar de tudo, repito, procurei entender a situação e pensei que depois daquela nossa primeira vez, as coisas poderiam ficar mais sérias entre nós. Cheguei a ligar para minha amiga, a melhor que eu tinha, e contei para ela o que tinha acontecido. Ela que sabia que eu era virgem, mas aí soube que não era mais, me falou que a sua primeira vez também não tinha sido boa. Que tinha sentido dor, mal-estar, ficou se sentindo desconfortável durante alguns dias. E sabe, isso me deixou mais tranquilo. O problema, na verdade, foi que além disso, eu senti uma mudança no jeito do Hudson. Não sei. Parecia até que ele estava me evitando, fugindo de mim.
Antes, por exemplo, sempre que eu mandava uma mensagem ou ligava, ele respondia e me atendia na hora. Me tratava de princesa, mas depois daquela nossa primeira vez, passou a demorar para responder. Às vezes respondia de um jeito esquisito, uma frasezinha curta com sim, não. Não sei, mas podia ser coisa da minha cabeça, mas eu fiquei pensando que, mais até do que eu, ele não tinha gostado daquela nossa experiência. Mas eu tinha explicado para ele que não tinha conhecimento desse tipo de coisa. Era até muito normal que eu não soubesse fazer as coisas do jeito que ele gostaria. E a gente sabe que tem homem que, quando consegue o que quer, muda mesmo com a pessoa, né? Será que era o caso dele? Confesso que isso me deixou bem preocupado. Principalmente porque durante a semana a gente não se viu. E no sábado, ele deu uma desculpa que estava corrido para ele por causa do aniversário, do churrasco do dia seguinte, por isso não daria para a gente se ver. Inclusive falou que não ia poder passar em casa para me pegar. Ia madrugar lá no parque para conseguir uma churrasqueira. Enfim, no domingo, chamei as minhas amigas e fomos ao parque. Não consegui falar com ele pelo celular, porque ele devia estar na maior correria, né? Não foi difícil encontrar o lugar, no entanto. Comprei um perfume para lhe dar de presente, apesar de ele ter escolhido outro tipo de presente. Queria impressioná-lo, né? Para ver se, de repente, ele... Não sei, mudava comigo, estava tão esquisito. Eu queria tanto que o nosso relacionamento engrenasse. Chegamos por volta das 11h30, já tinha bastante gente. Eu vi a média distância, assim, lá perto da mesa, conversando com o pessoal. Me aproximei, lhe dei os parabéns, lhe entreguei o presente. Só que, mais uma vez, ele não me recebeu da maneira como eu esperava. Pensei que fosse me beijar, me abraçar, ficar feliz de me ver. Mas me recebeu como se eu fosse uma amiga qualquer. Nem um beijo na boca ele me deu. Na verdade, eu até tentei, mas senti que ele meio se retraiu. Ficou assim meio sem jeito. Talvez porque tivesse muita gente ali. Achei esquisito. Ele ficou meio na defensiva. Minhas amigas também acharam bem estranho. Até porque eu tinha contado para elas, né? Tudo o que tinha rolado entre nós desde aquele dia, quando a gente se conheceu, lá no show. O fato é que ele praticamente nem me deu atenção. Simplesmente me deixou de lado. Ficou o tempo todo lá, perto dos amigos dele, conversando com um, conversando com outro. Acho que não preciso nem dizer que me senti péssima, né? Excluída. Ele me tratou de um modo tão estranho. Eu parecia até uma amiga qualquer. Muito mais do que namorada. Mais até do que uma ficante. Tudo bem, eu sei que nunca a gente tinha conversado assim a sério sobre namoro, mas, puxa vida. Já estávamos ficando há quase um mês. Sem contar que eu já tinha dado para ele tudo aquilo que ele pediu. Sabe? Aquela tinha sido a minha primeira vez. Só que, pelo jeito, para ele não pareceu ter significado tanto. Quando ele me convidou para ir ao churrasco, lá atrás, antes mesmo da gente ir àquele motel, olha, eu fiz tantos planos, sonhei tão alto, imaginei que de repente a gente podia até, sei lá, pensei tanta coisa. Pensei que ele fosse ficar comigo o tempo todo, de mãos dadas comigo, me dando atenção. Quem sabe até me apresentasse para todo mundo ali como sua namorada. Mas tudo aconteceu bem diferente do que imaginei. Fiquei me perguntando, será que ele mudou tanto por causa daquilo que aconteceu lá no motel? Será que eu não era o que ele esperava?
pelo fato de ter sido a minha primeira vez, não ter experiência nenhuma, de repente eu deixei a desejar, né? Olha, só Deus sabe como ficou a minha cabeça, porque para mim também não tinha sido um mar de rosas, mas nem por isso eu mudei com ele, pelo contrário, tentei ser compreensiva. Continuei sonhando ainda mais, e mais do que isso, gostando dele para valer, e no fim, a verdade é que todos esses planos caíram por terra. Porque além de me tratar daquele jeito, com aquela indiferença, eu não consigo nem falar sobre isso sem chorar. Além de tudo, ele ainda acabou ficando com outra menina ali no churrasco. Nem pensou em mim, no que eu estava sentindo. Não pensou no quanto aquilo ia me machucar. E ele sabia que ia. Olha, doeu tanto. Ainda bem que as minhas amigas estavam ali comigo. Foram elas que me tiraram daquele lugar, que me levaram embora, porque viram que eu não estava bem. Chorei tanto, tanto. E quer saber? Mesmo ali diante do pessoal, não consegui me segurar. Só ele que não viu. Só ele não percebeu nada. Só ele não se deu conta do tamanho mal que me fez, da dor que estava me causando, do quanto tinha despedaçado meu coração.